E aí pessoal, tudo bom? Estamos chegando na reta final. Espero muito que você esteja se divertindo e compreendendo aqui todo esse material que foi tentado fazer com didática para compreender conceitos básicos essenciais do uso do GPT como ferramenta de inteligência artificial. E uma coisa que é muito importante, a gente não pode deixar de falar, são dos riscos cibernéticos associados ao uso da IA. Não tem como a gente fugir disso, tá bom? Eu sou um profissional de segurança da informação, a IA ela vem para ajudar. Tem gente que usa o IA para o mal, tem outros que usam para o bem. E tem questões que a IA pode, de alguma maneira, influenciar a nossa vida. Então eu trouxe algumas questões relacionadas ao risco cibernético para que a gente não deixe escapar essa questão. Tá bom? Então, por exemplo, a IA, o risco que existe com ela são informações inexatas ou alucinações, como eu falei para vocês. Eu dei um destaque para alucinação, né? Pode gerar informação imprecisa, desatualizada, inventada. Então você pede lá uma lista das principais cidades do Brasil, ele traz a cidade incorreta, fora da ordem, desatualizada, aí você pode ter um problema, né? Você tem que mitigar isso aí. Então vai lá, valida a informação com fonte confiável, usa o prompt, né? Faz ele declarar se ele não sabe, diga não sei. Olha só que interessante, você fala, se você não sabe, me explique, se você não sabe, diga não sei. Você pode instruir, lembra das regras e limitações, você pode dizer isso para IA, tá bom? Outro risco é a exposição de dados sensíveis. Então assim, quando eu uso o GPT e você envia a informação para ele processar, para ele compreender, para ele interpretar, avalie se ela não é confidencial, se ela não é sensível, porque se for sensível, ela pode ficar na memória dela ali, ela aprende com aquilo, pode usar em algum momento de forma indevida. Bom, então, sei lá, você copia e cola trecho de um contrato, trecho de um documento financeiro, pede sugestão para ele, o conteúdo ele pode ser armazenado na própria plataforma. Dependendo da política de privacidade que você tem na sua organização, você pode ter um problema. Então, evita compartilhar dados sensíveis, confidencial, usa a versão local ou privada da IA, isso tem também, mas está falando da IA que é pública, que é para todo mundo, né? Tenta anonimizar os dados antes de submeter. Você pode usar, né? Mas toma muito cuidado porque isso é um risco para você. Outro risco, dependência excessiva de IA. Se você usar o IA com muita frequência, e ela é boa, e você se acostuma, e faz muito bem. Para quem já está calejado, é muito bom, né? Mas o uso frequente pode induzir você a uma falta de pensamento crítico, falta de criatividade, começa a delegar para ele muita coisa, até decisão e ideia. E aí, se você usar o GPT sempre para criar texto, em vez de desenvolver sua própria habilidade de escrita ou pensamento estratégico, você pode criar uma dependência que não vai ser legal para você. Para mitigar isso, use o GPT como uma estrutura de apoio, não como um substituto a você. Sempre revisa, personaliza e critica as respostas que ela te dá. Um outro risco, o uso não ético ou viés de algoritmo. É um pouco técnico, mas vamos lá. O GPT ele pode gerar resposta com viés ou ser usado para propósitos antiéticos. Então, você vai gerar mensagem promocional que omite informação crítica ou induz o público ao erro, está sendo antiético, entendeu? Se cria uma mensagem que é fraudulenta, que é fake ou manipula, cuidado. Tá dando viés de algoritmo e ele aprende com as inverdades que você aplica a ele. Aí daqui a pouco você precisa que ele te fale as coisas que são mais fidedignas, ele mesmo começa a criar mensagem e te manipular. É um problema isso daí, tá bom? Avalie o impacto que você vai fazer, evita solicitar resposta que tem dano ou desinformação, confira o resultado. Conferir o resultado sempre é muito bom, né? De onde você trouxe, para você ter neutralidade naquilo que você está fazendo, tá bom? Falta de contexto ou compreensão limitada. O GPT ele se baseia em padrões, como eu falei no início, no primeiro vídeo. Ele não tem compreensão profunda ou a intenção real daquilo que você quer dele. Então, dependendo da resposta que ele traz, ele pode ter interpretação errada. Você não quis fazer isso para ele, mas pode acontecer. É risco. Você quer fazer uma pergunta, um exemplo. Qual a melhor decisão para o meu negócio? Investir em marketing digital ou contratar mais funcionário? Ela pode sugerir algo sem considerar os dados financeiros e estratégia da sua empresa. Então, sempre consulta o especialista humano, contexto detalhado, para que ela não traga algo e você seja muito rápido, muito obtuso aí e acaba cometendo um erro que vai te prejudicar. Risco legal e regulatório. Então, eu estou falando aqui da LGPD, da GDPR e outras legislações. Então, ele pode infringir esse tipo de regra. Cuidado! Dependendo do uso e o armazenamento de dados que você vai dar para isso daí, você pode ter um problema. Exemplo, vai enviar dados pessoais sem consentimento ou verificar a conformidade do uso de uma tecnologia. Você fez um uso de um dado pessoal de uma massa de pessoas que ele não deu consentimento para o que você ia fazer ali, você pode ter um problema, você infringir uma lei, então isso é um risco para você.
Então, certifica que você tem o uso, está em conformidade, se os termos da IA que você usa vai respeitar a privacidade e segurança de dados, vai lá. A OpenAI tem o texto dela, o Copilot, o Gemini, eu sei que os três têm, eu já vi, então fica atento a isso aí, tá bom? Outro risco, geração de conteúdo inapropriado. O GPT pode, ocasionalmente, gerar algum tipo de resposta que é ofensiva, dependendo do contexto que você tem. Então, você leva um prompt, você faz um prompt, você leva ele uma resposta que contenha linguagem inadequada ou recomendações pouco éticas, vai vir a resposta. Ele se policia, porque ele está programado para se policiar no contexto de aprendizado que ele teve ao longo dos anos antes de ser lançado. Mas cuidado com o que você pede, porque pode vir aquilo que não deveria. Então, revisa, teste o prompt, alguma resposta inadequada, relata a plataforma, porque você também ajuda a própria IA a se corrigir e ter esse problema. O último risco aqui, para a gente fechar esse circuito aqui, você está numa empresa, o risco é a ausência de um programa de governança de IA. Um programa de governança, ele considera o que você pode fazer, como é que você pode fazer, até onde que você vai, e até regras bem claras de como as pessoas devem usar IA dentro da organização. Porque isso pode tornar todo mundo produtivo, só saber usar. Porque o uso indevido e não autorizado da ferramenta é um problemão. Para a empresa, inclusive, porque pode estar registrado o nome dela. Então, a dica aqui é elaborar um baseline, de IA, alinhado com um programa de segurança, programa de privacidade que você tem dentro da empresa, que você trabalha. Então, alinha um programa de governança de IA, um baseline de IA, com um programa de governança, repito, de segurança e de privacidade que tem dentro da sua empresa, tá bom? Essa é mais uma dica. Se a gente for resumir aqui as ações práticas de IA que está no material de vocês, validação de resposta, sempre confira as informações, cuidado com os dados sensíveis, anonimize ou proteja antes de usar, uso ético, isso é importante, Certifique se você está usando de forma responsável, Revisa resultado, nunca publique ou tome decisões sem revisão humana. Familiarize com as políticas da ferramenta, entenda como os dados são tratados pela IA que você usa no seu dia a dia. O modelo que você alimenta, ele vai ficando cada vez mais compreendendo o que você quer, até mais rápido. Os tokens entendem, isso é incrível, já disse antes, digo de novo. E programa de governança de inteligência artificial, tem uma política clara ali, alinhada com as outras programas de governança que você tem dentro da empresa, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Espero aí que essa parte de risco tenha mostrado para vocês que a gente tem que usar aí de forma bem responsável, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.